de fato possamos sair daqui tremendamente marcados pela palavra do Senhor. Pai, ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, e nós te pedimos, fala conosco, edifica-nos, Pai, nesses dias, de acordo com a Sua vontade. A Sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Pai, o Teu desejo é que nós possamos desfrutar de dias abençoados sobre a terra. Por isso, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Essa semana, durante as ministrações, as lives que nós estamos fazendo, eu falei muito sobre você crer que Deus, Ele quer fazer coisas boas na sua vida. E, para ser sincero, até sexta-feira eu estava em dúvida o que eu ia ministrar. E aí veio no meu coração o desejo de compartilhar aquilo que nós temos falado. E hoje eu queria compartilhar o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. A primeira parte desse texto, ela me chama muita atenção, e é sobre isso que eu quero falar com você. Olha o que é a palavra, 1 Pedro 3,10. Põe na revista e atualizada, eu não gosto dessa versão. Isso. Olha o que a palavra do Senhor diz na primeira parte. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes. Eu não sei quanto a você, eu acho isso o máximo. Deus vira para nós e fala, olha, pois quem deseja amar a vida e viver dias felizes. Eu não sei quanto a você, eu quero viver dias felizes sobre a terra. Mas Pedro, ele faz essa questão, essa afirmação, ou seja, quem quer amar a vida. Sabe, irmãos, você foi chamado para ser alguém que ama a vida. E sabe o que é amar a vida? Amar a vida é você viver intensamente. Amar a vida é você viver de uma maneira intensa. E eu sei, o que eu vou falar aqui hoje, você me desculpe, mas isso não se é falado muito dentro das igrejas. De você amar a vida, de você viver dias felizes. Mas essa é a vontade do Senhor para nós. Infelizmente, ainda na cabeça de muitos muitos religiosos, ou muitas pessoas até que estão dentro da igreja, acham que ser crente não é você ter uma vida feliz. Servir a Deus não é você ser feliz e amar a vida. Ah, pastor, amar a vida? Pera lá. Eu vou amar a vida por quê? Porque ainda na cabeça de muitos, somente aquele que não conhece o Senhor, somente aquele que ainda é ímpio, que está mergulhado no pecado, mergulhado nos prazeres deste mundo, esse de fato é o que vive intensamente. Mas isso é um engano. Porque ainda na cabeça de muitas pessoas, e às vezes pessoas que estão dentro da igreja, elas acham que ser crente é um negócio chato. E eu vou te dizer, muitos não estão aqui, estão lá fora, porque foi transmitida essa ideia que ser crente não é um negócio legal. Legal mesmo é você viver os prazeres transitórios, os prazeres que há lá no mundo. Na verdade, muitos acreditam que viver no pecado é o que vai produzir uma intensidade na sua vida. Mas é um equívoco, porque viver no pecado, você não está desfrutando da vida, porque o prazer ele vai ter um preço. E mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Tem outros que acreditam que amar a vida, viver uma vida intensa, viver intensamente a vida, é você viver uma vida cheia de adrenalinas. E por isso eles ficam procurando coisas o tempo inteiro, mas são coisas de risco. Ah, vamos pular de paraquedas. Esse dia o Jorge me chamou para pular de paraquedas. Eu falei, você está doido? Eu falei, moço, para que eu vou fazer isso? A palavra do Senhor fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Vê lá se eu vou pular 10 metros de altura, se aquele trem não abrir. Ah, Jesus. Nada contra, ele foi, eu até vi o vídeo, eu falei, é muita loucura. E tem que pagar, e pagar caro para pular desse negócio. Eu, não, isso não é para mim, não. E aí tem pessoas que acham que viver intensamente, então é você correr risco o tempo todo. É você ter uma adrenalina muito alta, porque é isso que vai produzir prazer, é isso que vai realmente levar você a viver intensamente, desafiar a morte. E pessoas vivem assim. Eu acho realmente muita coragem. Aqueles camaradas que pulam sem paraquedas, aquelas roupas, o homem morcego.
E o cara sai, eu falei, é louco, gente. Mas aquilo para ele é viver. Mas isso é um engano. Deixa eu te dizer o que é você viver intensamente. Você viver intensamente é você viver o momento que Deus te deu a oportunidade de viver. Viver intensamente, viver uma vida feliz, é você aproveitar o agora, que Deus te deu essa oportunidade. E é tão interessante porque se nós formos olhar a palavra do Senhor, ela nos dá o segredo, ela nos dá realmente como que nós vamos viver essa vida e viver intensamente, aproveitando cada fase, cada momento, cada oportunidade que o Senhor está nos dando. Porque Deus, Ele veio, eu gosto muito disso. A Bíblia me fascina porque muitos pregam o contrário do que a Bíblia diz. Então você vai conversar com algumas pessoas, as pessoas falam o quê? Não, a vida é difícil, ser crente não é fácil não, é luta, é desafio, é problema. Mas o que Jesus fala? Jesus vem e vem para trazer vida, mas qual tipo de vida Jesus veio para te dar? Uma vida abundante. Projeta para mim, João 10:10. O que o texto diz? Jesus falou, olha, o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Isso é papel do diabo, não é meu. Isso é o objetivo do diabo, isso não é o meu propósito. E aí Jesus fala o quê? João 10:10. E aí Jesus diz o quê? Olha, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para quê? Para te dar vida. Mas espera aí, não é qualquer tipo de vida não. É uma vida abundante. É uma vida onde você vai ter vida de sobra. É uma vida onde você vai ter paz sobrando, vai ter alegria sobrando, vai ter satisfação sobrando, onde você vai passar o domingo, vai chegar na segunda, que para muitos é a segunda braba, é a segunda difícil, mas para você vai ser o melhor dia da sua vida, porque Jesus veio para te dar essa vida. É uma vida que sobra. É uma vida que os outros que estão perto de você serão contagiados com a alegria, com a paz interior que você tem. Deixa eu te dizer algo, você foi chamado para viver essa vida. Essa é a vida que Deus tem para você. Essa é a vida que Deus sonha para você. Essa é a vida que Deus quer que você possa desfrutar todos os dias. Todos os dias. Isso não é algo, não, isso não é para mim não. Não, é para você. É para você. Na cabeça de muitos, só quem tem dinheiro é feliz. Só quem possui muitos bens, tem dinheiro para viajar, para fazer isso, aquilo, outro. Esses realmente são os que aproveitam a vida. Mas o interessante é que Jesus fala o contrário. Se você for olhar lá em Lucas capítulo 12, Jesus fala que a riqueza de um homem, a abundância de um homem, ou seja, a vida abundante de um homem, não consiste nos bens que ele possui. A abundância de alguém não consiste naquilo que ele tem. A vida prazerosa, o viver intensamente, não consiste na abundância de bens que ele possui. Por quê? Porque viver intensamente não é a questão da sua conta bancária. Viver intensamente não é se você gosta de correr riscos ou não. Viver intensamente é a vida que Deus tem para você. É a vida que Deus projetou para você. Você foi chamado para viver uma vida abundante. Essa semana, todos os dias eu comecei falando assim: você crê realmente que Deus tem o melhor dia para você hoje? Você crê nisso? Eu tenho tanto encargo por isso, irmãos. Porque, olha, sem sombra de dúvida, Deus não te chamou para você viver qualquer tipo de vida. Deus não deixou a sua glória, morreu na cruz para te dar qualquer tipo de vida. Uma vidinha medíocre, mais ou menos. Não, tá bom. Não. Deus quer te dar uma vida abundante. Uma vida que as pessoas que estão ao seu redor vão querer ter a vida que você tem. Vão querer desfrutar da vida que você possui. Porque esse é o desejo do Senhor para você. Esse é o desejo do Senhor. Muitas pessoas acreditam que só vão ser felizes. Tem uma música, eu gosto dessa música. Mas muitas pessoas creem que de fato essa música é literal, né? Aquela música que fala assim: no céu não haverá mais dor. No céu não haverá mais choro. Como é que é essa música, gente?
No céu não haverá, é verdade, mas muitas pessoas acreditam que é só lá. Você só vai realmente ser feliz o dia que você chegar lá. Enquanto eu não chego lá no céu, eu vou viver um inferno aqui na terra. Enquanto eu não chego lá no céu aqui, vai ter muito choro, muita dor, muita luta. Para com isso. Para com isso. Claro, eu não estou falando que nós não vamos ter lutas. Eu não estou falando que nós não vamos ter desafios. Eu não estou falando que nós não vamos ter problemas. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E por causa disso eu posso ter fé para crer que o Senhor vai me levar a viver o melhor. Para crer que o Senhor vai me levar a realmente viver o melhor. E hoje eu queria compartilhar 3 aspectos. Por que muitas vezes nós não vivemos essa vida intensa e prazerosa e cheia de vida que Deus tem para nós? Não vivemos o momento. Vivemos esperando o amanhã, porque acreditamos que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. Ou vivemos presos no passado. Pastor, o senhor não sabe como eu fui abençoado quando eu era lá no ano tal, quando eu fazia isso. Muitas pessoas vêm conversar comigo: pastor, eu já servi a Deus tanto. Pastor, na minha juventude eu fiz tantas coisas. Mas hoje, por quê? São pessoas que estão presas. E porque estão presas, ou no passado ou no presente, não vive no passado ou no futuro, aliás, não vivem o hoje, não vivem o momento que Deus está dando para eles. Então, se você de fato quer viver uma vida intensa, se você quer experimentar de uma vida abundante, daquilo que Cristo conquistou lá na cruz, para mim e para você, nós precisamos remover todo o passado da nossa vida. Eu queria começar lendo esse texto. Projeta para mim, por favor. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Eu tenho muita coisa para falar, precisa ser rápido na projeção. Mais rápido um pouquinho. Hebreus 10, 12. Aliás, desculpa, Hebreus 8, 10. 8, 12, não sei. Vamos no 10 que a gente chega lá. Passa. É o 12 mesmo. Pode passar. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E para com os seus... O que está escrito aqui? O que está escrito? O que Deus vai fazer com os seus pecados? Não vai lembrar. Então presta atenção. Muitas pessoas não conseguem viver essa vida que Deus tem para eles. Muitos de nós não conseguimos viver essa vida intensamente, porque ainda nós estamos cheios de condenação. Nós vivemos remoendo o tempo inteiro os erros do passado. Nós vivemos remoendo o tempo inteiro as coisas que nós praticamos no passado, e achamos que isso vai nos impedir de viver o melhor de Deus. Achamos que essas coisas vai nos impedir de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos realmente remover toda a condenação da nossa vida. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário você foi completamente perdoado. O sangue de Jesus não foi algo alegórico, não foi uma ilustração, foi uma realidade na sua vida, aonde Deus te perdoou de uma maneira completa e genuína. Você crê nisso? Lá na cruz todos os nossos pecados foram perdoados. Sabe por que muitos eles não vivem uma vida de vitória? Pelo contrário, eles vivem uma vida de derrota. Porque eles ainda acreditam que eles têm uma conta para acertar com Deus. Eles não acreditam no que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Que se alguém está em Cristo, não há mais condenação para a vida deles. Se eu estou em Cristo, não tem mais condenação sobre a minha vida. Quantos estão em Cristo aqui? Diga amém. Pastor, o que é estar em Cristo? Às vezes você está chegando no nosso meio, você precisa saber o que é estar em Cristo. Estar em Cristo acontece quando você creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia fala que você foi colocado em Cristo.
E se eu estou em Cristo, não tem mais condenação sobre a minha vida. E sabe de algo? Você crê que não tem mais condenação sobre a sua vida, te liberta. Pastor, me liberta de quê? Te liberta do passado. Porque muitos ainda presumem que o seu passado é um empecilho para Deus abençoar o seu presente. Muitos ainda acreditam que, não pastor, eu estou cheio ainda, Deus precisa quebrar uma maldição hereditária na minha vida. Presta atenção, toda condenação está ligada ao seu passado. O diabo não te condena por aquilo que você vai fazer amanhã. O diabo te condena por aquilo que você praticou ontem. Então se eu sempre me sinto condenado por algo que eu fiz no meu passado. Mas eu preciso crer que o meu passado foi resolvido. Hebreus 8:12 nós acabamos de ler. Deus não se lembra dos seus pecados. Agora Deus não lembra não é porque bateu a cabeça, deu uma amnésia, não. É porque foi resolvido de uma vez por todas. Você crê nisso? Não, você crê mesmo que o seu passado, o seu pecado foi apagado. Agora presta atenção, Deus se lembra dos seus pecados? Sim ou não? Se você crê que você foi perdoado lá na cruz, a Bíblia diz que não lembra. Sim ou não? Deus se lembra dos seus pecados? Por que você fica lembrando deles então? Por que você se permite ficar remoendo os seus erros então? Por que você fica... Eu não tenho nada contra, tá? Mas também não tenho nada a favor. Então tem muitos irmãos que eles vivem de dar testemunho, já viu isso? Isso é bênção, atrai. Mas calma aí. A pessoa fala do passado. E 5 minutos daquilo que aconteceu. Se Deus não lembra mais do seu passado, por que eu quero lembrar? Se Deus esqueceu, por que nós fazemos conta de lembrar? Não esqueça. Porque se Deus apagou, Ele não quer que você lembre. É por isso que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que esse que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas e antigas passaram. E tudo se fez novo na sua vida. Você crê que tudo se fez novo na sua vida? E se eu creio nisso, ou seja, o meu passado foi resolvido. Mas se ainda eu acredito que o meu passado me condena, que os meus erros me perseguem, eu não vou ter fé para crer que Deus vai me abençoar. E sabe qual que é o resultado disso? Eu vou viver uma vida miserável em Deus. Eu vou viver uma vida profundamente angustiada. E sabe que tem muitos crentes que vivem assim. Uma semana eles acreditam que Deus cura, mas na outra semana eles acreditam que Deus manda câncer para ensinar uma lição na vida deles. Uma semana eles acreditam que Deus liberta, que Deus quebra a maldição, mas na outra semana eles acreditam que deve ter alguma maldição ainda que não saiu da vida deles, e por causa disso eles estão vivendo esse problema. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva em relação a Deus. No momento Deus perdoa, mas no momento eu acredito que Deus Ele vai julgar ainda os meus erros. Quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, o que vem na sua mente? Porque isso fala do que você pensa de Deus. Quando você bate o carro, quando você passa por um acidente, quando você está enfermo, o que você pensa? Será que é Deus? O que Deus quer me ensinar com isso? Irmãos, isso é uma ideia totalmente tola. Vê se Deus quer ensinar você colocando doença na sua vida. Quantos pais nós temos aqui? Eu sou pai de 3 filhos. E os meus filhos, como todos os filhos, aprontam. Mas eu nunca falei para Deus mandar um câncer neles para eles aprenderem uma lição. Você faria isso? Sim ou não? Por que então que você acha que Deus faz? Você acha que você e eu, nós somos melhores do que Deus? Tem muita pessoa que acha que Deus manda câncer para ensinar a pessoa a ser humilde. Será que esse é o coração de Deus? Pastor, qual que é o coração de Deus? A Bíblia fala que Cristo é a exata expressão de Deus. Olha o que Cristo fez na terra.
Porque aí você vai ver o que Deus quer fazer na sua vida. Cristo mandou doença na vida de alguma pessoa? Nenhuma, pelo contrário, a Bíblia fala que Ele curava a todos. Então a vontade de Deus não é mandar enfermidade, é curar. Pastor, mas e quem manda a enfermidade? É o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Deus não. Deus não. Mas quando eu tenho essa mentalidade ainda, é porque eu sou cheio de condenação. Eu acredito que o meu passado ainda é um problema para Deus me abençoar. Eu acredito até que Deus me ama, mas o dia que eu peco, eu não tenho fé para orar. O dia que eu erro, eu acredito que Deus se zanga. Estava vindo, hoje eu tive reunião mais cedo aqui, 8 horas da manhã com alguns irmãos. E eu estava vindo no carro com o Paulo, que ele me deu uma carona. E eu estava parado no sinaleiro, e a gente já quase atrasado. Ele virou para mim e falou: pastor, o senhor fura sinal? Eu falei o que Jesus falou: tu dizes, eu não. Eu lembro uma vez, nós tínhamos oração de manhã aqui, 7 horas. E eu já acordei atrasado, saí de casa atrasado. E o sinaleiro fechado, não vinha carro nenhum. Eu falei: eu não vou ficar parado, eu tô atrasado. A hora que eu acelerei, veio um motoqueiro. E o motoqueiro estava vindo para oração também, era irmão da igreja. Ele falou: pastor, o senhor furou o sinal? Eu falei: ô irmão, me perdoa. Aí ele falou: não, pastor, mas o senhor não pode. Eu falei: é verdade, mas Deus já me perdoou, você me perdoa também? Porque muitas pessoas acreditam que quando elas pecam, quando elas erram, acabou, não tem mais jeito. Muitas pessoas até desistem de Deus, porque eles acham que eles já cometeram tantas vezes o mesmo pecado, que Deus já perdeu a paciência com eles. Porque eles vivem uma vida cheia de condenação. E porque eles estão condenados, eles acreditam que Deus está irado com eles. Agora presta atenção, se você acha que Deus está irado com você, como você vai ter fé para crer que Deus vai te abençoar? Pastor, mas me explica, Deus não está irado? Não, a ira de Deus recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Se você ainda tem esse pensamento achando que Deus ele está zangado com você, você ainda acredita que Deus ele se alegra com você quando você procede bem. E o dia que você procede mal, acabou. Deus não é assim. Deus se alegra com você porque você está em Cristo. E quando Ele olha para você, Ele vê a perfeição de Cristo. Mas o diabo ele martela isso na nossa cabeça o tempo inteiro, levando você a viver uma vida de alguém que se sente condenado, que não merece ser abençoado, que não merece realmente desfrutar do melhor do Senhor. Eu quero te dizer algo: levante a sua cabeça hoje, não aceite a voz do diabo dizendo para você que você não merece. Pastor, mas e quando o diabo falar que eu não mereço? Concorde com ele, porque é verdade, você nunca merece a bênção. Mas a bênção de Deus não é por causa de você, a bênção de Deus é por causa de Cristo na sua vida. Porque se você ainda acha que você vai ser abençoado porque você é bom, você, me desculpe, mas você vai viver uma vida medíocre a vida inteira. Você nunca vai desfrutar do melhor de Deus, porque nós nunca vamos estar à altura de receber o melhor de Deus com as nossas práticas. Não vamos, somos falhos. É por isso que Deus teve que te colocar em Cristo Jesus. Então quando você vive uma vida cheia de condenação, você não vai viver intensamente o que Deus tem para você. Quando você vive uma vida remoendo o seu passado, você não vai desfrutar do melhor do Senhor. Talvez você ache que o seu passado é muito negro, muito sujo, muitas coisas erradas, e você acha que você precisa falar do seu passado. Pastor, eu preciso falar para o senhor o que eu fiz. Não, você não precisa falar para mim. Para com isso. Porque se Deus apagou o seu passado, por que eu tenho que saber? Você não precisa contar para mim a respeito do seu passado, mas eu quero contar para você a respeito do seu futuro. O seu futuro está abençoado em Cristo Jesus. O seu futuro está garantido em Cristo Jesus para ser uma bênção, porque o seu passado foi cancelado, a sua dívida foi quitada, e hoje você pode desfrutar do melhor do Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu já aprontei. Eu não sei o que você fez, eu sei o que Cristo fez por você.
Eu sei qual foi a obra que Cristo realizou por você, na qual você foi inserido. Então, a partir de hoje, esqueça o seu passado. Porque às vezes, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Pessoas acham que estão condenadas a viverem de uma maneira por causa das experiências que elas tiveram. Pessoas presumem que porque elas passaram por certo tipo de circunstâncias, elas estão agora predestinadas a viverem de uma maneira. Não. Esqueça, não interessa o que você fez no seu passado, não interessa o que você fez ontem. O que interessa é o que Cristo fez por você. E por causa de Cristo, você pode viver o melhor do Senhor. Por causa de Cristo, você pode desfrutar do melhor do Senhor. Esses tempos atrás eu comentei algo que eu acho que isso é uma verdade profunda. O seu passado foi apagado. Você crê nisso? Porque o seu passado foi apagado. O seu presente é abençoado. E o seu futuro está garantido. Porque o seu passado foi apagado lá na cruz do Calvário. Hoje, você pode ser abençoado. E amanhã, você vai ser mais abençoado ainda. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, qual que é o principal objetivo, um dos principais objetivos do diabo? É te prender no seu passado. Para que você não viva o momento que Deus colocou você para viver. Mas tem o segundo aspecto, que a palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então presta atenção aqui. Você só vai poder desfrutar de uma vida abundante. Você só vai viver intensamente aquilo que Deus tem para você, se você viver em paz. Porque esse é o plano do diabo. Ou ele te prende no seu passado, ou ele te leva para o seu futuro. O que é ansiedade? Ansiedade é a preocupação com o que está por acontecer. Ansiedade é a preocupação do problema que vai acontecer amanhã. E aí, por causa disso, eu não consigo desconectar minha mente do problema. E porque eu não consigo desconectar minha mente, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo fazer mais nada. Porque na minha mente a única coisa que está martelando é o problema que eu tenho que resolver amanhã. E aí, por causa disso, eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Infelizmente, irmãos, como o diabo tem agido nessa circunstância? Com filhos, com crentes, tem roubado a sua paz. Presta atenção aqui. A paz vai permitir você desfrutar do melhor de Deus. A paz vai permitir você viver cada momento da sua vida com intensidade. Deixa eu ser prático aqui com você. Você tem um filho, mas você está tão preocupado com o sustento da sua casa, que o seu salário não dá para pagar as suas contas, que o seu salário não dá para cuidar de tudo. E quando você vive dessa maneira, deixa eu te perguntar, você tem paz para sentar com seu filho e brincar com ele? Não tem. Porque você fala que você não tem tempo. Porque o tempo que você tem, você está preocupado. Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou ganhar dinheiro? O que eu vou fazer? Como é que vai? O que vai ser? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou pagar aluguel? Energia? Ou seja, você está pensando só como. E aí o seu filho fala, papai, vamos brincar. Ele fala, não, meu filho, agora o papai não pode não. O papai está corrido. E você vai fazer uma coisa. Corre para lá. Por quê? Porque você não tem paz. Pastor, mas calma aí, eu não devo viver preocupado com isso? O que a Bíblia diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Cansado de quê? Presta atenção, talvez você já está cansado de tentar e não conseguir sustentar a sua casa. Talvez você está cansado de tentar e não conseguir ser uma boa dona de casa.
Talvez você está cansado de tentar e não conseguir ser o marido que sua mulher deseja que você seja. Talvez você está cansado de tentar e não conseguir ser a mulher que o seu marido almeja. Por quê? Porque você está cansado, sobrecarregado. O que Jesus fala? Venha para mim, que eu vou trazer alívio. O que é esse alívio? Hoje não se usa mais isso, né? Mas na época que você pagava as coisas com cheque, esses dias, por causa de questão de controle, esse tempo já tem um ano isso, eu comprei umas coisas para a igreja e paguei com cheque. A pessoa falou, não, ninguém usa cheque mais hoje. Eu falei, não usa. Não, usa não. Eu falei, você não está vendo que eu estou usando? Hoje não usa mais cheque. Mas na época que se usava cheque, vamos supor que você deu um cheque para pagar uma conta. Mas essa conta que você ia pagar depende de outra conta que você ia receber. No mesmo dia. E esse cheque ia ser compensado tal dia, às 11 horas o cheque cai na sua conta. 10h30 você abre o seu extrato. A pessoa que tinha que depositar o dinheiro não depositou. Como é que você fica? Você fica tranquilo? Não, você já liga para ele. Ô fulano, vai cair o cheque 11 horas, você tem que depositar o dinheiro. Ele fala, não, já estou na fila do banco para depositar. E aí dá 5 para as 11, seu gerente liga. Ó, tem um cheque aqui para ser compensado na sua conta. Você vai conseguir pagar? Vai entrar? Você fala, não, vai sim, vai entrar. Você liga para a pessoa. Dá 11 horas. Você não consegue falar com a pessoa que tem que depositar o dinheiro na sua conta mais. Como é que você fica? Você fica tranquilo? E aí você olha no seu extrato 11h01. O cheque foi compensado. O que você faz? Isso é alívio. Alívio é quando a preocupação foi tirada. O que Jesus está dizendo? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Confia em mim, que eu vou trazer para a sua vida. Que eu vou trazer descanso para a sua vida. Então presta atenção. Em relação à paz, tem 3 aspectos que você precisa saber. Primeiro, a paz é Ele que te dá. A paz vem dEle. E essa paz você já recebeu quando você creu em Cristo. Essa paz você já recebeu quando você creu em Cristo. Por que muitas pessoas ainda estão vivendo sobrecarregadas na alma? Por causa da culpa, da condenação, porque eles não creem realmente que eles estão em paz com Deus. Projeta para mim Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Ou seja, às vezes eu não tenho paz porque eu não creio que Deus está em paz comigo. Mas você precisa crer que a paz ela lhe foi dada quando você creu em Cristo. Mas a paz foi dada porque a justiça foi satisfeita. Então, o primeiro aspecto da paz já aconteceu na sua vida. No dia que você entregou a sua vida para Cristo, você recebeu paz. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você está em paz com Deus. Fala para ele, a sua dívida já foi paga. Aleluia. Mas é tão interessante, volta lá para mim por favor, para Mateus capítulo 11, versículo 28. É tão interessante que aqui então fala o seguinte, olha, se você está cansado, sobrecarregado, vem até mim, que eu vou te trazer alívio, que eu vou te trazer descanso. Isso aconteceu quando você entregou a sua vida para o Senhor. Mas olha o que diz no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis. O que você vai achar? Descanso. Presta atenção aqui. Existe uma paz que você recebeu, uma paz que é concedida. Mas existe uma paz ou um descanso que é encontrado. Você precisa encontrar esse descanso para a sua vida. Se você quer viver uma vida intensa, você precisa encontrar esse descanso.
Pastor, o que é esse descanso? Esse descanso é você saber que tem um Deus que cuida de você. Vamos voltar, por exemplo, do pai e filho de novo? De vez em quando, não sempre, mas acontece muitas vezes, eu recebo uma mensagem da coordenação da escola dos meus filhos. E quando essa mensagem chega, eu já sei, não é coisa boa. E lá em casa já tem uma regra, se chegar a mensagem, a coisa não fica boa. E aí um dia, deixa eu ver se ele está aqui. Tá não, então eu posso falar. Não é do João não. Um dia chegou uma mensagem lá na escola, do coordenador, falando que meu filho tinha mentido. Eu falei, não, ele é filho de pastor não mente. E aí eu chamei meu filho para conversar com ele. Mas quando antes de chamar para conversar, eu recebi a mensagem, ele estava na escola ainda. A hora que eu recebi aquela mensagem, e o coordenador falou, ó, seu filho mentiu 2 vezes. Eu falei, não, uma até vai, 2 não. O que você acha que eu pensei? Você acha que eu fiquei pensando lá em casa assim, o seguinte, não, de qual lado eu vou dar uma cintada nele? Vai ser do lado da correia ou do lado da fivela? Você acha que eu fiquei pensando nisso? Ou você acha que eu fiquei pensando no seguinte, não, hoje não tem almoço para esse menino. Ah, ele vai ver se hoje tem almoço aqui em casa. Você pensaria isso? Não. Por que você não pensaria isso? Porque você é pai. E por mais que os seus filhos venham errar com você, sempre você vai estender a mão para ele. Meu filho chegou, claro, eu sentei com ele, conversei. E eu fui conversar com ele. Mas ele não ficou sem comer por causa disso. Eu conversei com ele, expliquei, conversei. E outra coisa, eu confio nos meus filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu cheguei para ele e falei, olha, chegou uma mensagem da coordenação. Como é que você acha que ele ficou? O que vai acontecer? Mas algo que eu percebi é que ele estava muito seguro do que ele estava falando. E eu falei, não, então tem alguma coisa errada aí. Eu falei, meu bem, você pode ir lá na escola conversar, porque os assuntos não estão batendo. Mas eu não fiquei pensando na melhor maneira de espancar meu menino lá em casa. A melhor maneira de dar uma disciplina nele, que nunca mais ele iria esquecer disso. Não, e nem fiquei pensando que ele ia ficar 1 semana sem comer. Não, nada disso. Por quê? Porque ele é meu filho. E por mais que os filhos erram, eles têm um pai que os ama. E toda vez que eles errarem, eles vão chegar lá em casa sabendo que ele tem um pai que vai corrigir, mas vai amá-los. Sabe qual que é o descanso que você precisa encontrar? É saber que você tem um pai que quer cuidar de você, apesar, independente das suas falhas. Você crê que tem um Deus que cuida de você? Não responde não. Não, sério. Irmãos, porque, deixa eu te dizer algo, esse é o Evangelho. O Evangelho é você crer que tem um Deus que quer cuidar de você em cada detalhe da sua vida. Em cada detalhe da sua vida. E é por isso que a Bíblia fala que você não precisa andar ansioso por nada. Andar preocupado com nada. Porque tem um Deus que vai te suprir em tudo. Tem um Deus que vai te abençoar em tudo. Então, existe a dimensão da paz que você recebe, mas existe uma dimensão da paz que você precisa encontrar. Pastor, quando eu encontro? Quando você entende que você tem um Deus que quer cuidar de você. Eu tenho 3 filhos. 2 estudam de manhã. E meus filhos estão naquela fase o seguinte, até pedra eles não comem não, mas chupa. E meninada que está comendo. Quantos tem filhos? Seu filho, quando você acorda, quando ele acorda, ele fica preocupado se vai ter o almoço lá na casa sua ou não? Será que meu pai vai ter condição de comprar o bife hoje? Não, mas será que a minha mãe pagou o gás? Será que vai ter gás lá em casa para fazer o arroz e o feijão? Seu filho preocupa com isso, sim ou não?
Eu vou buscar meus filhos na escola. A primeira, não é a segunda, é a primeira coisa que quando eles entram no carro, sabe o que eles perguntam? O que a minha mãe fez de comer? Eles não perguntam se teve dinheiro para comprar arroz, se teve dinheiro para comprar feijão. Não, ele pergunta o seguinte: o que a minha mãe fez? Por quê? Porque eles têm certeza absoluta que vai ter o quê quando eles entrarem lá em casa? Almoço. Você tem certeza absoluta que vai ter almoço na sua casa? Presta atenção, o almoço aqui é só uma ilustração, uma alegoria. Você tem certeza absoluta que amanhã quando você acordar, Deus já preparou o melhor dia para você viver? Quando você chegar no seu trabalho já vai ser abençoado. Quando você chegar na sua casa já vai ter um ambiente de paz, alegria. Você tem essa certeza? Essa certeza chama-se descanso. Descanso. Quando você tem descanso, você desfruta do suprimento abundante na sua vida. Você desfruta de uma paz absurda. Por que você pode ter esse descanso? Porque o seu passado não te condena. Tem aquele filme antigo, né? O que eles fizeram no verão passado? Tem muito crente que vive esse filme. O que eu fiz na noite passada, na semana passada? Porque você acha que isso vai perseguir a sua vida todos os dias. Mas o seu passado foi apagado. E o seu amanhã, presta atenção nisso, está garantido. Quando você vive como um filho, você não vai ter preocupação. Sabe por que você e eu, nós nos preocupamos ainda e vivemos ansiosos? Porque ainda nós não cremos que somos filhos amados do Senhor. Nós não cremos que somos filhos amados, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos abençoa. Ainda nós não cremos nessa verdade. E porque não cremos, passou. E porque não cremos, nós vivemos ansiosos. Pastor, mas como que eu posso ter essa certeza que Deus vai me abençoar? Creia que o seu passado foi resolvido. Creia que lá na cruz o seu passado foi perdoado. Pastor, mas então o senhor está falando que eu não vou enfrentar lutas, que eu não vou enfrentar problemas? Não, não. Jesus fala, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci por você. Fique em paz. Porque a luta que você está enfrentando não é sua, é eu que vou lutar. E eu vou entregar a vitória na sua mão. Eu vou entregar a vitória na sua mão. Quando nós temos esse descanso, você vai viver uma vida intensa. E eu quero encerrar com o terceiro aspecto. Você só pode viver uma vida abundante se você ter boas expectativas com relação a Deus. Presta atenção nisso. Sabe qual que é o segredo de você viver uma vida abundante? Felicidade, alegria. Mas quem que vive alegre? Quem acha que Deus está querendo punir? Ou quem acha que Deus está querendo abençoar? Aquele que ainda acredita que Deus está querendo te punir, você não vai ter alegria, você vai ter desespero. Mas se você crê que Deus Ele quer te abençoar, que Deus Ele quer te prosperar, você vai viver em paz. Você vai viver em paz. Estava falando hoje de manhã, eu não ia falar à noite não, mas eu vou falar à noite também. O irmão, ele estava vindo para a videira. Você sabe que o povo vigia a vida de pastor, né? Lá no meu setor. E aí eu cheguei lá para comprar, e aí eu falei, rapaz, vem aqui comprar um remédio. Ele estava construindo também. Eu falei, você está construindo aqui? Ele, estou construindo e tal. Eu falei, rapaz, eu também estou construindo, não é fácil mas você construindo. Ele falou, não, onde você está construindo? Eu falei, não, estou construindo ali em cima, na rua tal. Ele falou, é mesmo, eu fiquei sabendo que um pastor também está construindo uma casa lá. Na hora que ele falou, o pastor está construindo a casa, eu falei, não tem outro pastor lá, sou eu. Eu falei, não vou falar nada. Aí ele falou, não, o pastor está construindo uma casa lá. Eu falei, mas que pastor? Não sei, me falaram que o pastor está construindo uma casa lá. Eu falei, tá. Aí eu comprei e fui embora. E aí esse irmão está vindo para a videira.
Outro irmão chegou nele e falou: você está indo para a videira? Você já viu que o pastor lá troca de carro? Aí eu vi isso e eu falei: é verdade, eu troco de carro. Mas por que eu troco de carro? Porque eu creio que Deus, Ele tem pensamentos bons a meu respeito. E aí a hora que ele falou isso, aquele irmão virou: então tem que ir para lá, porque se Deus está abençoando ele, Ele vai me abençoar também. Eu fiquei feliz com a resposta dele, mas o melhor ainda está por vir, escuta só. Esse irmão veio, e aí depois de uma semana ele sentou para conversar comigo. Ele falou: pastor, sabe o que aconteceu? Eu não sabia dessa história, ele não me falou, foi os irmãos que me falaram. Eu troquei de carro, ele falou para mim. Eu falei: é mesmo? Mas o melhor, pastor, é que eu ganhei um carro. Eu falei: não, isso aí nunca aconteceu não. E não foi qualquer carro não. Um irmão que nem é crente, é amigo do evangelho, vai na igreja, mas não era crente. Chegou nele e falou: ô fulano, que carro que você tem? Ele falou: eu tenho um carro 2007, assim. Ele falou: não, mas esse carro não combina com você não. Sabe que carro que ele ganhou? Um Corolla. A hora que eu ouvi isso, eu falei: eu quero ganhar um Corolla também. Deixa eu te perguntar, por que eu estou pensando nisso? Sabe, na verdade, aquele irmão quando falou isso, você vai para essa igreja, lá o pastor fica trocando de carro, é verdade, às vezes eu troco de carro 2 em 2 anos, às vezes menos. Aquele irmão estava pensando o que quando ele falou isso? Deus não é bom desse tanto não. Você acha que Deus quer te dar um carro de 2 em 2 anos, trocar o seu carro direto, te dar uma casa, te dar um emprego bom? Não, Deus não é isso. Deixa eu te dizer algo. Você só vai viver uma vida abundante se você esperar o melhor do Senhor. Sabe o que eu louvo a Deus? Eu falo disso porque isso é o que mostra de fato, em partes, a bondade de Deus. Todos os irmãos que andam comigo prosperam. Todos. Você pode olhar a vida de cada um dos discípulos que andam comigo. Deus mudou a sorte deles. Não é por minha causa não, mas é porque eu gerei essa mentalidade neles. Deus quer te abençoar em tudo. Claro, né? Dinheiro é o mínimo, presta atenção, não adianta nada, dinheiro é o mínimo. Mas Deus quer te dar uma família abençoada, um casamento abençoado, uma vida saudável. Deus quer te dar paz, Deus quer te dar alegria. Mas pastor, quem que experimenta disso? É que quem acorda de manhã crendo que Deus vai te fazer o bem e não o mal. Tem crente que acorda de manhã achando que Deus vai lançar maldição na vida dele, que Deus vai mandar ele para o inferno se ele não se comportar bem. Você acha que esse irmão vai ter perspectiva boa em relação a Deus? Você acha que esse irmão vai crer que Deus realmente tem o melhor para a vida dele? Não vai. Fica em pé onde você está. Projeta para mim Salmo 35, versículo 27. Pastor, como que eu posso ter certeza que Deus Ele quer me abençoar? Presta atenção, você só vai viver uma vida abundante. Vida abundante é em todas as áreas da sua vida. É no seu relacionamento com seus pais, é no seu relacionamento com seus filhos, é no seu relacionamento com seu patrão, com seus funcionários, em todas as áreas. Deus tem uma vida abundante. Mas eu só vou desfrutar disso se eu tiver uma expectativa boa em relação a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz, Salmo 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, fala assim, digo sempre. Fala para o irmão que está do seu lado, fala sempre. Fala para ele, fala todo dia. Pastor, o que eu tenho que falar todo dia? Presta atenção aqui no que a Bíblia diz. Glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra, que fica feliz. Com o que Deus fica feliz? Com a prosperidade dos seus servos, com a paz que os seus servos têm, com a vida abundante que os seus servos têm, com o casamento feliz que os seus servos têm. O que o salmista está dizendo? Olha, acorda todo dia falando: Deus, o meu Deus é um Deus que se alegra em me abençoar. O meu Deus é um Deus que se alegra em me favorecer. O meu Deus é um Deus que tem pensamentos bons a meu respeito.
eu só vou ser abençoado, eu só vou viver uma vida feliz, eu só vou viver uma vida intensa, se eu crer nisso. Eu tenho um Deus. Ah, mas o meu Deus não é aquele Deus que fica pensando como Ele vai me castigar. Não, não, o meu Deus fica pensando, como que eu vou abençoar o meu filho? Qual que é a maneira? Irmãos, eu vou te falar algo. Todos os dias eu penso nisso. Eu acordo pela manhã, e antes de fazer, porque a live que eu faço é naquilo que eu medito. Eu fico pensando, qual que é a maneira que Deus vai me abençoar hoje? O que Deus vai fazer na minha vida hoje? Quando você estava, as mulheres aqui que têm filho, quando você estava grávida, como que você pensava a respeito da sua criança? Você sonhava com um quartinho, você fazia. Eu lembro que a minha mulher, ela tem muita habilidade com as mãos. O que essa mulher deu trabalho para eu fazer coisas manuais para os meninos, quadro, tudo, porque ela sonhava com essa criança e sonhava coisas boas. Deixa eu te dizer algo, Deus Ele sonha em prosperar você em tudo, mas prosperidade não é dinheiro não, para com isso. Uma vida próspera é uma vida abençoada em todas as áreas. Uma vida próspera é uma vida abençoada. Então presta atenção, o seu Deus é um Deus que se alegra em te dar coisas boas. Olha o que diz para nós encerrarmos, Mateus capítulo 7, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedrada na testa dele? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Versículo 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Tem pai que é assim? Quando seu filho pede um pão, você dá uma pedrada na cabeça dele? Toma aqui, moleque, vai trabalhar para você ver. Não é assim que você faz? Quando seu filho pede uma carne, você dá uma cobra para picar ele? Você pensa assim, irmão, sim ou não? Não. Se o seu filho pede um pão, você vai comprar pão, rosca, pão de queijo, broa, porque é seu filho. Então Jesus está dizendo, olha, qual dentre vós é o homem que, se o filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra, se pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Agora olha o que ele diz no versículo 11. Isso aqui é Deus falando para você hoje. Ora, se vós que sois maus, se você que é mau, você sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai. Se você que é mau, você pensa o melhor a respeito do seu filho, a Bíblia está dizendo, quanto mais Deus a seu respeito. Quanto mais Deus a seu respeito, Ele vai te dar tudo o que você pedir. Você só vai viver uma vida intensa, com alegria, com paz, se você tiver uma boa opinião, uma boa expectativa em relação ao seu Pai que é Deus. Muitas pessoas não desfrutam do melhor de Deus porque ainda acham que Deus vai dar uma pedrada, que Deus ainda vai lançar uma maldição. Mas eu quero dizer algo para você. Lá na cruz aconteceu uma grande troca, onde você se tornou filho amado do Senhor. E hoje o Senhor, Ele quer te dar coisas boas. Hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui para você mudar essa mentalidade, achando que Deus está querendo te punir. Não, Deus, Ele está pensando como que Ele vai te abençoar amanhã. Não é o dia que você melhorar não é o dia que você mudar de fase não, é o dia que você crê, que você foi justificado e você está em paz com Deus. E hoje eu posso ser abençoado pelo meu Pai que estás no céu. Pelo meu Pai que estás no céu. E as pessoas, quando verem a bondade do Senhor na sua vida, elas vão querer ter o Deus que você tem. As pessoas, quando olhar para a sua família, para o seu casamento, e ver o tanto de paz que tem na sua casa, elas vão querer ter esse Deus que você tem.
elas vão querer desfrutar do Deus que você serve. Não é por causa do mal que Deus faz, não, é por causa do bem que Deus tem feito na sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Queria que você fechasse os seus olhos aonde você está nessa hora. Queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você não teve a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor. O Senhor, Ele tem uma vida abundante. Talvez ao me ouvir hoje, você possa estar pensando, ou até mesmo estar vivendo, que você tem vivido o contrário. Porque esse é o objetivo do diabo, é roubar a sua paz, a sua alegria, a sua saúde, o seu emocional. Talvez você pode estar pensando, pastor, mas eu tenho vivido só coisas ruins na minha vida. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar isso da sua história hoje. Mas o primeiro aspecto é que você tem que estar em Cristo. Talvez você não teve a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor ainda. Entregar a sua vida para o Senhor não é você apenas mudar de religião, não, meu irmão. É você entregar a sua vida para um Deus que tem pensamentos de paz a seu respeito, que deseja te abençoar, que quer te favorecer. Talvez você não entregou ainda, você não convidou esse Cristo para entrar na sua vida. Todos com os olhos fechados. Eu quero orar por você nessa noite, que quer entregar a sua vida para esse Deus, que tem pensamentos de paz a seu respeito. Eu quero orar por você que deseja não entregar a sua vida para mais uma religião, mas para um Deus que tem prazer em abençoar você. Talvez também você chegou aqui e você estava afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de você voltar para a casa do seu Pai. Queria que todos nós pudéssemos repetir essa oração de entrega. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, entra na minha vida, muda a minha história, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu reconheço que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para me salvar. Todos com os olhos fechados. Mas eu quero orar por você também, que às vezes tinha uma ideia errada a respeito de Deus. Às vezes você achava que Deus queria era lançar maldição na sua vida porque você pecou. Mas Deus te trouxe aqui para você compreender. Deus, Ele quer te abençoar, porque lá na cruz Cristo foi julgado no seu lugar. Lá na cruz Cristo foi condenado no seu lugar. Lá na cruz Cristo foi julgado e condenado para que nós tivéssemos vida. Eu queria que você falasse para o Senhor, para que Ele pudesse abrir os seus olhos, para que Ele pudesse abrir o seu entendimento. Oh Espírito Santo, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Pai, eu quero declarar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para perceber que o Senhor é bom, para perceber que o Senhor, ó Deus, tem pensamentos de paz a nosso respeito. Você não vai, para perceber que o Senhor deseja nos abençoar em todas as circunstâncias. seguro estou aqui. Oh Espírito Santo de Deus, Lembrarei. hoje nós falamos que todo culto nesse jejum nós iríamos participar da ceia. Por isso os servos vão estar distribuindo os elementos da ceia. E se você é batizado, eu queria que você segurasse os elementos com você. Os servos podem distribuir o pão e o cálice nessa noite. Enquanto isso, fala para o Senhor te dar entendimento e revelação, que o seu Deus deseja te abençoar, que o seu Deus deseja te prosperar. Oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, abra os nossos olhos. Que a paz é uma Espírito de Deus, promessa. Você não vai mentir.
seguro estou aqui. Você está seguro no Senhor, meu irmão. Você está seguro no Senhor. Lembra que você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que elimina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Aleluia. Se alguém ainda não recebeu, fica com a sua mão levantada. Se alguém ainda não recebeu o pão e o cálice, fica com a sua mão levantada até que todos recebam. Hoje nós estamos entrando na segunda semana do nosso jejum. E eu quero declarar sobre você que a cada dia você vai ter paz, para ter a certeza que o Senhor vai te abençoar em tudo, que o Senhor vai derramar favor e graça em todas as áreas da sua vida. Erga o seu pão nessa noite. Diga assim: este pão representa o corpo de Cristo, que foi moído em meu favor. Naquela cruz houve a grande troca. Ele levou tudo que era meu, para que hoje eu possa desfrutar de tudo aquilo que Cristo tem e que Cristo é. Ele se fez maldito, pecador, pobre, enfermo, em meu lugar, para que hoje eu seja filho de Deus, aceito, abençoado, saudável e tenha paz com Deus. Erga o seu cálice nessa hora. Diga assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança, que foi derramado naquela cruz em meu favor. O preço foi pago com o sangue de Cristo, e por causa deste sangue que foi derramado, hoje eu tenho paz com Deus, eu tenho vida abundante, eu sou perdoado, aceito, amado, porque o preço foi pago. Hoje eu posso entrar com ousadia na casa do Pai e receber todo o suprimento que eu preciso, porque eu tenho paz com Deus, porque eu fui justificado pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Quero convidar você a participar da mesa do Senhor. Se você tiver liberdade, compartilha com esse irmão que está perto de você e declara que ele está em paz com Deus e que Deus tem uma vida abundante para ele, em nome de Jesus. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Aleluia. Seu nome é Jesus. Aleluia. Quero declarar sobre a sua semana, uma semana onde você vai viver uma vida intensamente abundante, porque o favor e a graça do Senhor é sobre a sua vida. Amém? Amanhã às 7:30 da manhã e ao meio-dia nós vamos estar juntos pelo Instagram, compartilhando uma palavra para abençoar o seu dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não vá embora antes de você liberar